Hoje é 6 de janeiro de 2026. Se você sobreviveu aos alertas dos últimos dias, se você atravessou a revelação da lua de sangue e da sétima visão, você acaba de chegar ao Santo dos Santos da revelação de William Branham. Estamos entrando em um terreno que o profeta chamou de lugar sagrado. Um segredo que ele disse que não poderia ser explicado totalmente para o público. Em 1963, Branham descreveu sua jornada através de 3 fases de ministério, que ele chamou de puxões. O primeiro foi o sinal na mão, algo visível e físico. O segundo foi o discernimento de corações, algo profético e revelador. Mas o terceiro puxão, ele disse que seria o ministério da palavra falada. Branham avisou que esse poder não seria para as multidões, nem para as denominações apostatadas, mas seria a ferramenta final de escape reservada exclusivamente para a noiva de Cristo no tempo do fim. Em 2026, enquanto o sistema mundial aperta o cerco através do acordo de paz global e do controle digital absoluto, a noiva não vai lutar com armas carnais, petições políticas ou resistência física. Ela vai lutar com o terceiro puxão. Por que 1 milhão de pessoas precisam ouvir isso agora, neste início de janeiro? Porque chegamos ao momento em que a fé intelectual já não sustenta ninguém. A teologia seca das igrejas tradicionais de 2026 é como um poço sem água diante da sede do aperto. Branham previu que chegaria o dia em que o cerco seria tão forte que você não conseguiria comprar comida para seus filhos, manter sua eletricidade ligada ou até mesmo permanecer em sua casa sem se dobrar aos protocolos do sistema da besta. Mas ele deu uma promessa que brilha como um farol em 2026. Nesse dia, o terceiro puxão entrará em cena. Ele não estava falando de uma doutrina, mas de um poder que cria do nada. Ele viu pessoas multiplicando o pão através da palavra dita, viu a natureza obedecendo aos comandos dos eleitos e viu curas instantâneas que desafiam toda a medicina tecnológica do nosso século. Em 2026, o terceiro puxão não é um luxo espiritual. É a sua única apólice de seguro divina. Neste documentário, vamos decodificar o que Branham quis dizer quando afirmou que o terceiro puxão não seria conhecido pelo público. Existe uma razão para esse segredo. Ele é um mistério de intimidade entre o noivo e a noiva. Se você sente que sua vida espiritual hoje está seca, se você se sente impotente diante das notícias de 2026, é porque você ainda está tentando viver dos ecos do primeiro ou segundo puxão. O terceiro nível é onde os átomos mudam, onde a gravidade perde o poder e onde a morte é vencida pela autoridade da palavra. Mas atenção, este poder exige uma entrega total, uma morte para o eu, que 99% dos religiosos não estão dispostos a fazer. Fique atento, pois a parte 3 deste vídeo revela o gatilho exato para ativar este poder na sua casa agora mesmo. O portal de 2026 está escancarado, e a autoridade da palavra falada é a única chave que abre a porta de saída antes que o sistema se torne uma prisão definitiva. William Branham não apenas teorizou sobre o terceiro puxão, ele o demonstrou para que a noiva de 2026 tivesse um padrão. Ele falou com uma tempestade furiosa e ela parou em segundos. Ele falou com esquilos para que aparecessem onde não havia vida e eles surgiram do nada criados pela palavra. Ele falou com a ressurreição em casos desesperadores e a vida voltou. Ele nos deixou uma mensagem de esperança avassaladora. O que eu fiz, vocês farão também, e obras maiores do que estas. Em 2026, a palavra falada deixou de ser um conceito de estudo bíblico para se tornar uma necessidade biológica de sobrevivência. Branham previu que a noiva seria o próprio Jesus Cristo manifestado na Terra novamente em um corpo coletivo. Se em 2026 o sistema corta seu suprimento bancário ou sua energia por causa da sua fé, o terceiro puxão é a capacidade concedida por Deus de invocar a provisão diretamente do trono através da sua própria boca. O profeta explicou que este poder extraordinário só vem quando você e a palavra se tornam uma única substância. Em 2026, a maioria dos cristãos está apenas em torno da palavra.
Eles leem, eles discutem, eles postam versículos, mas eles não estão na palavra. O terceiro puxão exige que sua mente seja a mente de Cristo, sem filtros humanos. Branham avisou severamente que, se esse poder criativo fosse dado a um homem carnal ou egoísta, ele destruiria o mundo em benefício próprio. Por isso, em 2026, Deus está usando o aperto para processar a noiva, para que ela morra para suas vontades egoístas. Só quando o seu eu deixa de existir é que Cristo pode falar através de você. É a dinâmica da mecânica. A mensagem é a mecânica, mas o terceiro puxão é a dinâmica da vida que a faz funcionar. Por que Branham disse que este puxão seria o clímax do fim? Porque ele é a prova final de que o noivo e a noiva se tornaram um só espírito. Em 2026, estamos prestes a ver os filhos de Deus manifestados, como Paulo profetizou em Romanos 8. Enquanto o mundo de Jezabel e a tecnologia de 2026 usam a inteligência artificial e a manipulação genética para imitar a criação, a noiva usa o terceiro puxão para manifestar a realidade pura de Deus. O segredo que Branham revelou para 2026 é que você não precisa mais implorar a Deus para fazer algo como se ele estivesse distante. Você, como embaixador selado, fala a palavra sob a unção e o próprio Deus a honra, porque não é você quem fala, mas ele em você. Este é o nível de autoridade que Branham visualizou para o tempo em que as portas das igrejas se fechassem. Você está pronto para que sua boca se torne o canal da criação divina em 2026? Ou sua voz ainda está presa nas reclamações e orações vazias de Laodiceia? O terceiro puxão exige uma voz que conheça o som do silêncio de Deus. Muitos eleitos me perguntam todos os dias, se temos esse poder latente, por que ainda sofremos com as pressões de 2026? William Branham foi cirúrgico na resposta. O terceiro puxão só se manifesta plenamente sob pressão extrema. Ele usou a analogia clássica da uva. Você pode olhar para a uva, pode admirá-la, mas só terá o vinho quando a mão apertar o fruto com força. Em 2026, o sistema mundial é essa mão. O aperto, the squeeze, que estamos vivendo agora em janeiro, o controle financeiro por CBDCs, a perseguição religiosa velada sob o nome de tolerância e o isolamento social dos que não aceitam o acordo global. É o gatilho necessário para que a noiva pare de confiar em seus próprios recursos intelectuais e ative o terceiro puxão. Branham viu em visão que a noiva seria levada a um canto de parede onde não haveria saída humana possível. Ninguém para ajudar, nenhum advogado para defender, nenhum banco para sacar. Nesse exato momento, quando parecer que o sistema de 2026 venceu e que tudo está perdido, o poder da palavra falada entrará em ação de forma explosiva. Ele disse, não fiquem com medo quando o aperto chegar. Pelo contrário, alegrem-se, porque o terceiro puxão está prestes a se manifestar em sua plenitude. Este vídeo precisa alcançar 1 milhão de pessoas, porque o pânico gerado pelas notícias de 2026 está cegando os olhos dos escolhidos. Eles estão olhando para as leis da ONU, para os decretos dos governantes e para o apagão tecnológico, quando deveriam estar olhando para a autoridade que o sétimo anjo lhes entregou nas fitas. O gatilho de 2026 é a necessidade absoluta. Branham viu que a noiva faria milagres e prodígios, não para dar um espetáculo em auditórios, como os falsos profetas de hoje, mas para sobreviver fisicamente e para dar um testemunho final aos 144 mil judeus que estarão observando. Vídeo 05. Se você aceitar o conforto do sistema ou se render aos protocolos de 2026 para manter seu padrão de vida, você nunca conhecerá o poder do terceiro puxão. O fogo da prova é o solvente que limpa o canal para que a palavra falada flua sem obstruções humanas. Você está pronto para encarar o aperto de fevereiro e março, sabendo que cada pressão é, na verdade, um convite para o seu maior milagre? Branham disse que a noiva teria o poder de parar o sol se fosse necessário para sua proteção. O squeeze de 2026 não é para te destruir, é para te fazer funcionar na dimensão do profeta. A pressão é o combustível do sobrenatural.
Existe um detalhe que William Branham enfatizou repetidamente sobre o terceiro puxão, e ele é o oposto do que vemos na religião barulhenta de hoje: o silêncio. Ele explicou que quando os 7 selos foram abertos no céu, houve silêncio por quase meia hora. Por quê? Porque o terceiro puxão é tão sagrado, tão intrínseco à natureza de Deus, que ele não permite que as denominações ou o mundo o imitem ou o profanem com publicidade. Por isso, em 2026, o maior poder operando na Terra será o mais silencioso de todos. A noiva não fará barulho, ela não terá grandes canais de TV oficiais ou movimentos de massas financiados pelo sistema. Ela terá a palavra no coração e a autoridade no quarto secreto. Branham previu que o terceiro puxão seria usado principalmente no segredo dos lares. Enquanto o mundo em 2026 entra em colapso, caos e escuridão física, vídeo 07, o silêncio da noiva será sua maior arma defensiva e ofensiva. O profeta avisou severamente: não contem seus segredos espirituais a qualquer um. O terceiro puxão exige um voto de silêncio. Em 2026, a verdadeira noiva saberá coisas através da revelação, que os vizinhos, os colegas de trabalho e até os parentes religiosos não conseguirão compreender. Eles verão você com provisão na mesa quando os mercados estiverem fechados. Eles verão você com luz e paz quando não houver energia ou esperança. Eles perguntarão como, mas você saberá que o mistério não é para ser explicado, mas vivido. Por que isso é tão urgente hoje, 6 de janeiro de 2026? Porque o sistema atual quer o seu ruído. Ele quer que você reclame nas redes sociais, que você brigue por política, que você se exponha ao monitoramento algorítmico através do barulho emocional. Mas o terceiro puxão exige recolhimento e quietude. Branham disse que o poder real estava no quarto secreto. Se você não aprender a silenciar o barulho ensurdecedor das notificações e das crises de 2026, você nunca conseguirá sintonizar a frequência delicada do terceiro puxão. O silêncio profético é a antecâmara necessária para o arrebatamento. Branham viu a noiva subindo em um silêncio majestoso, enquanto o mundo abaixo gritava de terror e dor. A autoridade da palavra falada é uma conversa privada e poderosa entre você e Deus, que se manifesta em resultados públicos para sua salvação e proteção. Você já aprendeu a calar o mundo para ouvir o puxão? Agora vamos falar com honestidade brutal. Você ouviu sobre o poder criador, sobre a palavra falada e sobre a autoridade de Branham. Mas você sabe, no fundo da sua alma, que se você tentasse falar com uma tempestade ou com uma enfermidade hoje, o resultado seria o silêncio do fracasso. Por quê? Porque o seu canal espiritual está obstruído pelo entulho de Laodiceia. William Branham foi claro ao dizer que a noiva teria de passar por um treinamento de rendição intensivo antes de poder usar este poder. Você não pode operar o terceiro puxão com uma mente que ainda é viciada em entretenimento, medo e nas opiniões do sistema mundial de 2026. O poder exige pureza de canal. A Escola de Fogo, Protocolo de Preparação 2026, é o laboratório espiritual onde limpamos essas obstruções. Nós não estamos aqui para te dar apenas informações teológicas ou curiosidades sobre as fitas. Estamos aqui para um treinamento de ativação de 21 dias. Por R$ 47,00, o valor de algo que será totalmente consumido pelo fogo da sétima visão, vídeo 06, você garante sua participação em um processo de desintoxicação e foco absoluto no terceiro puxão. Por que R$ 47,00? Porque Branham ensinou que o povo de Deus valoriza aquilo em que investe. Quem não está disposto a investir o preço de um lanche para recuperar sua autoridade espiritual hoje, 6 de janeiro, certamente será pego pelo aperto de fevereiro, sem ferramentas para reagir. Na Escola de Fogo, vamos focar no silêncio interior e na mecânica da autoridade da palavra. Vamos te ensinar a oração do quarto secreto, que Branham tanto praticava. No dia 25 de janeiro, fecharemos as portas desta arca de treinamento. Por quê? Porque quando o terceiro puxão começar a se manifestar de forma visível nos eleitos, o tempo de aprender os princípios básicos terá passado. Se você deseja ser um daqueles que manifestará a glória de Deus,
no meio do colapso econômico de 2026, o seu lugar é dentro desse treinamento agora. O link está fixado no primeiro comentário, brilhando como um convite de escape. Não tente enfrentar o squeeze de 2026 contando com sua própria força ou com a sorte. Entre na Escola de Fogo e aprenda a falar a palavra que altera a sua realidade física. O profeta viu os preparados subindo degrau por degrau. Clique no link e comece sua subida agora mesmo. Um aviso que William Branham deixou para os nossos dias foi: onde quer que o verdadeiro Deus esteja operando, o diabo estará logo ao lado para imitar perfeitamente. Em 2026, estamos testemunhando a imitação tecnológica e satânica do terceiro puxão. O sistema mundial está usando a biotecnologia, a nanotecnologia e a inteligência artificial avançada para tentar criar vida em laboratórios ou curar doenças através de manipulação genética artificial. Eles chamam isso de o poder do homem-deus, ou a singularidade tecnológica. Branham viu que a marca administrativa e o acordo de 2026 seriam apresentados à humanidade como único acesso a esse falso terceiro puxão que promete imortalidade sem Deus. Se você se unir ao sistema, eles prometem saúde, longevidade e provisão digital. Mas Branham avisou que essa imitação é um beijo de morte. A diferença fundamental é que o poder da besta em 2026 exige a entrega da sua alma e da sua liberdade ao sistema centralizado. O poder do terceiro puxão de Deus exige a sua morte voluntária para o eu e para o pecado. Enquanto o mundo de 2026 busca o poder para se exaltar acima do Criador, a noiva busca o terceiro puxão exclusivamente para glorificar o noivo e proteger os seus. Veremos falsos profetas científicos em 2026 realizando milagres laboratoriais e chamando-os de divinos. Branham disse que o engano seria tão sofisticado que enganaria até os eleitos se fosse possível. A imitação vai parecer tão limpa e boa que muitos cairão nela por puro conforto. Como você vai distinguir a verdade em 2026? O terceiro puxão traz paz sobrenatural e liberdade do espírito. A imitação da besta traz controle algorítmico e escravidão mental. Branham viu que a ciência seria o sinal do ovo, vídeo 06, uma casca tecnológica sem o sopro da vida de Deus. O terceiro puxão é a vida eterna pulsando dentro da palavra revelada. 1 milhão de pessoas precisam saber disso hoje, porque muitos estão confundindo o progresso tecnológico de 2026 com o favor de Deus. Não se deixe hipnotizar pelas maravilhas do sistema. A verdadeira palavra falada não depende de satélites de internet estável ou de aprovação governamental. Ela vem diretamente do trono de Deus para o coração selado. O teste final de 2026 é decidir se você vai confiar no poder que vem do homem ou no poder que Branham revelou nas fitas como o segredo da noiva. Escolha o poder que vence a morte, não o que tenta adiá-la através de máquinas. Chegamos ao fim desta revelação profunda sobre o terceiro puxão. Hoje, 6 de janeiro de 2026, você recebeu em suas mãos virtuais a chave para a vitória final sobre o sistema. William Branham não nos deixou desamparados no tempo do fim. Ele nos deixou a herança da autoridade para atravessar o fogo das provações de 2026. O terceiro puxão é a prova genética de que você é parte do próprio Deus, um atributo dele manifestado na terra. O profeta cumpriu o seu papel glorioso ao abrir os 7 selos e apontar o caminho. Eu estou cumprindo o meu aqui no canal, ao te lembrar da autoridade esquecida que você possui. Agora, o uso prático desse poder em sua vida depende da sua santidade e da sua separação do mundo. Amanhã, dia 7 de janeiro de 2026, exatamente às 10 horas da manhã, postaremos o vídeo mais esperado de toda esta jornada, a ressurreição dos mortos, o evento final de 2026. Vamos mergulhar no tema mais glorioso de todos e mostrar como o terceiro puxão será o instrumento que trará de volta à vida aqueles que partiram na fé. Vamos descrever o momento em que os átomos mudarão e a gravidade será vencida. Se inscreva agora e ative o sino em todas as notificações para não perder esse marco.
Se este vídeo sobre o terceiro puxão bater 1 milhão de views, será o sinal definitivo de que o poder da palavra falada está finalmente despertando o gigante adormecido, que é a noiva de Cristo. Antes de sair deste vídeo, eu quero que você ative a sua autoridade espiritual agora mesmo. Não saia daqui sem deixar sua marca. Comente abaixo com fé. A palavra falada vive em mim. Vamos mostrar ao algoritmo do YouTube e ao sistema de 2026 que a noiva está acordada, alerta e imparável. Compartilhe este vídeo imediatamente com quem você sabe que precisa de um milagre físico ou espiritual hoje. Você pode ser o canal do terceiro puxão para alguém que está à beira do desespero. Lembre-se sempre, o mundo oferece uma paz que é uma mentira tecnológica temporária, mas Jesus nos deu o poder criador que permanece para sempre. E a mensagem de William Branham é o farol que nos guia para o encontro nas nuvens. Nos vemos na Escola de Fogo e no vídeo de amanhã. O tempo, ele realmente acabou. Vigiai e orai sem cessar. Até amanhã, eleitos de Deus.